O tema de hoje é: quem se elevar será rebaixado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, que é o nosso maior exemplo a ser seguido pela sua grandeza espiritual e também humildade, ele enfatiza, através dos seus exemplos e ensinamentos, que o reino dos céus não se compra com o dinheiro que nós conhecemos. O reino dos céus é uma conquista individual, através do próprio esforço de cada indivíduo. E esse reino é conquistado também através das suas escolhas, na hora de agir no mundo que moramos, que habitamos, ajudando o próximo sem esperar nada em troca. E isso nos ajuda, essas ações, quando nós estamos com os pensamentos equilibrados, fortalecidos na fé, fortalecidos em Deus. E dessa forma, com os pensamentos em equilíbrio, as nossas ações também vão colaborar, nos dando o equilíbrio que nós necessitamos diariamente, como também ajudando aqueles que necessitam de nós, com o qual nós convivemos, e até muitos desconhecidos que passam por nós diariamente. Ajudar o outro é importante, porque isso também nos favorece. Isso também nos ensina e faz colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina, que é o amor. E quando nós ajudamos o outro sem esperar nada em troca, nós ofertamos aquilo que nós podemos dar no momento, aquilo que está ao nosso alcance, mas que seja feito de boa vontade. Porque nós vamos ver naquele que deseja algo de nós, que precisa do nosso auxílio, a nossa figura, que nós também precisamos da mão estendida de alguém em algum momento da vida. Então, ajudar o outro como nós gostaríamos de ser ajudado é uma troca, é um aprendizado, é uma troca de energias. E quando nós falamos bem-aventurados, pobres de espírito, e que não se compra, essa pobreza não se refere à condição material, mas à condição de humildade que nós estamos desenvolvendo no dia a dia, parece até algo impossível falar de humildade, onde há tanta ostentação diariamente. Mas aí é que está o segredo, é ser a diferença no mundo, onde a empatia, onde o próximo não é considerado. E nós podemos fazer a diferença na vida de alguém com essa atitude. E o que a gente mais observa é quando a pessoa não tem conhecimento algum do plano espiritual, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quando nós não temos esse conhecimento, o que faz? A gente se eleva, a gente se sobrepõe ao outro, porque nós temos uma condição financeira melhor, ou porque nós temos um cargo de excelência, ou porque nós temos um título, ou qualquer outra coisa que a gente se ache superior. Mas não, nós nos esquecemos que isso de nada vale quando nós falamos de conquista espiritual. Porque nós vamos levar conosco as boas obras. Isso não deve ser esquecido nunca. Porque nos grandes do mundo espiritual, quando nós desencarnamos, são aqueles que foram pequenos aqui na Terra, onde a sua tarefa foi servir, ajudar, da forma que esteve ao seu alcance. Uns se destacam mais, outros menos, mas cada um dá aquilo que pode. E esses vão levar com eles a verdadeira grandeza do céu.
e que nunca se perde, que são as virtudes praticadas. Mas também existe o contrário, aqueles que foram grandes e poderosos, mas que quando desencarnam se tornam pequenos diante da proposta divina celestial. Esses, quando desencarnam, eles não levam nada daquilo que eles achavam importante aqui, que é a sua riqueza, o seu cargo. Eles não vão levar nada disso. E aí eles vão deixar aqui tudo, as riquezas, para os seus descendentes. Alguns talvez aproveitarão, outros talvez brigarão, outros talvez não vão dar a mínima, vão se desfazer de tudo. Aquilo que nós mais zelamos hoje vai ficar, o outro talvez não terá esse zelo. Então a grande ilusão de que as coisas terrenas são mais importantes do que as coisas espirituais. As coisas materiais não são lícitas, nós temos que ter objetivos. E essas coisas materiais vão nos ajudar a buscar paralelamente aquilo que a nossa alma necessita, é o aprendizado que nós estamos adquirindo aqui nessa existência. É isso que vai fazer a diferença no plano espiritual. Tudo que nós temos, o pouco, o muito, é para nos favorecer dessa busca, que sempre fica deixado de lado. Nós nunca buscamos, ao invés de buscar só coisas materiais, vou alimentar a minha alma. A minha alma sempre fica para depois. Paralelamente, a oração, o contato com Deus, a conversa diária com o nosso anjo de guarda, com Deus, nas nossas necessidades, naquilo que nós estamos buscando. Isso nos fortalece diante das atribulações da vida. Esse é o grande diferencial para aqueles que sucumbem diante das dificuldades e aqueles que enfrentam com sabedoria. Então, quando esses que só buscam as coisas materiais, quando eles chegam no mundo dos espíritos, eles percebem que eles nada fizeram de bom. Então eles não têm nada para colher, porque eles nada plantaram, a não ser aquilo que eles semearam, que foi a ganância e o orgulho desmedido. E às vezes as conquistas que ele teve foi porque espezinhou aqueles que estavam ao seu redor a qualquer custo para alcançar os seus objetivos, sem se importar com nada. Então tem a grande diferença daqueles que conquistam auxiliando, ensinando, respeitando e aqueles que não fazem isso. Então esses chegam no plano espiritual como aqueles náufragos que perdem até as roupas. E aí não tem como a gente não se lembrar de Lázaro, na porta do rico. Lázaro teve uma vida difícil. Mesmo com todas as dificuldades, em algum momento ele se volta a Deus, ele se fortalece, ele reencontra a fé. E mesmo com o corpo coberto de chagas, ele aceita as migalhas que o rico, que teve uma vida próspera e que também teve o mesmo chamado, mas que não deu a menor importância para o próximo. E ele se dispõe a dar o resto da sua mesa para Lázaro, e Lázaro aceita perfeitamente. Só que em algum momento a gente vê que um passou por dificuldades e se fortalece na fé, e o outro que teve muito não deu a mínima para isso. Então, quando os dois desencarnam, Lázaro vai colher aquilo que ele plantou, se vê num lugar bom, é recolhido no plano espiritual ao seio de Abraão, enquanto o rico se vê num lugar de sofrimento e de dor, clamando por ajuda e se dirigindo a Abraão para que tirasse ele dali, ou que permitisse que ele voltasse para avisar os seus parentes do lugar de sofrimento que ele foi parar por não ter atendido o chamado.
de valorizar aquilo que levamos conosco, que é o Espírito. E Abraão diz para ele, mesmo que ele voltasse, ninguém acreditaria nele, porque ele em vida não acreditou nem na lei de Moisés e nem nos profetas, alertando, como Jesus nos alerta para valorizar a alma. Então de nada adiantaria. Como hoje nós temos, a lei de Deus está aí, Jesus esteve aqui para nos exemplificar, e muitos não se dão nem sequer ao trabalho de compreender e praticar. Porque é muito fácil eu conhecer o Evangelho, todos os capítulos e versículos, e não exercitar. Fé sem obras é nula. Então a fraternidade, ser fraterno, dar um bom dia, dar um sorriso, dar um abraço, emprestar um ouvido, fazer a diferença onde nós somos chamados, porque muitas vezes nós somos chamados a atender no próprio lar, com aqueles que nós conhecemos, com os amigos. Então há várias formas de se exercitar a fraternidade, a caridade. Nós somos ocupados demais num mundo onde se sobrepõem as coisas supérfluas, as ilusões do mundo, e deixamos de lado aquilo que realmente nos importa, aquilo que realmente nos sustenta, que nos alimenta. Então o Espiritismo vem nos esclarecer que através das vidas sucessivas, porque nós enquanto espíritos imortais, nós já tivemos um tanto de existências. Hoje nós somos o resultado daquilo que nós já aprendemos, das virtudes que nós já aprendemos a praticar, mas trazemos conosco também as nossas imperfeições, as nossas más inclinações a serem trabalhadas. E isso ninguém fará por nós, só nós mesmos. Essas são as nossas escolhas. Ninguém fará essas escolhas por nós. Aquilo que nós temos que começar a trabalhar, que nos atrapalha na vida comum, ninguém fará isso por nós. E esses que mais se elevaram numa existência, por isso, despertar a importância do espírito, aqueles que se sobreporam ao outro, tanto nessa existência poderão sofrer as consequências, como em outras existências futuras. Porque aquele que se eleva será rebaixado até o último degrau. Isso também vamos colher no plano espiritual, porque fica marcado no nosso perispírito. E a escolha foi o outro que fez? Não, fomos nós mesmos. Então, seremos rebaixados quando nos sobrepomos ao outro até o último lugar na existência seguinte, por termos deixado nos levar pelo orgulho e a ambição desmedida que nos afastam do caminho que leva a Deus. Todos somos criados simples e ignorantes, mas a condição espiritual que nós estamos hoje, não foi Deus que nos deu o sofrimento, os vícios, as más inclinações. Fomos nós que adentramos as portas largas, porque elas são atrativas, elas são mais fáceis. E o caminho da porta estreita, ele é mais difícil, porque requer de nós sacrifícios, renúncias, e ninguém gosta de deixar aquilo que nós ambicionamos para favorecer a nós mesmos, a nos dar o equilíbrio, o fortalecimento, a ligação com Deus, com a fé fortalecida. Então a gente deve procurar nunca se sobrepor a ninguém, a quem quer que seja, porque reconhecemos nele alguém igual a nós, com defeitos, e que nós também em algum momento da vida já precisamos de alguém ou vamos precisar. Então não há ninguém doente da alma ou do físico que não possa ajudar quem quer que seja que precise de nós.
E assim Deus reconhecerá a luta que cada um trava dentro de si, com as suas imperfeições, na caminhada diária, na vida, para conquistar esse reino que Jesus nos convida a adentrar, mais perfeitos, mais aperfeiçoados, despojados de imperfeições que nos ocasiona dor e sofrimento constante. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e hoje nós habitamos uma dessas moradas, como espíritos imperfeitos que somos, mas na condição de progredir e habitar um mundo melhor. E isso não se compra com dinheiro. Esse reino dos céus que nós somos convidados todos os dias a adentrar só depende daquilo que nós fazemos. Então, cuidar do pensamento, cuidar do sentimento, para que isso possa reger da forma melhor as nossas ações. No Evangelho, quando nós falamos de simplicidade, de humildade, e que para muitos isso é uma coisa muito difícil de ser realizado, e quando a gente fala de ajudar, a gente tem que lembrar de Jesus, sempre. Quando ele se propôs a lavar os pés dos discípulos, isso, para os seus apóstolos, era um gesto que só cabia aos servos. Isso era algo humilhante para alguém que não fosse servo fazer, e Jesus mesmo assim diz que ele precisava fazer aquilo para deixar exemplificado que não importa o chamado que a gente tenha, nada é humilhante. Tudo serve para nos exaltar diante dos olhos de Deus. E ele lava o pé dos discípulos, seca, antecedendo a sua morte para nos dar o exemplo, dentre tantos outros, que aquele que é humilde não é para se rebaixar, pelo contrário, ele se eleva nas suas atitudes. Então, muitos de nós somos chamados a atuar em algum lugar ou ajudar alguém, e a gente fala: nossa, isso não é para mim. Se você foi convocado para estar ali, acredite, nós somos capazes. Eu gosto de deixar a reflexão da semana para aqueles que gostam de sempre dizer assim: você sabe com quem você está falando? Porque a pessoa se acha o último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote. Ela se acha a maior de todos. Ela realmente acredita que é, mas será que ela é? E eu gosto muito de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, onde ele faz uma reflexão sobre isso. Como nós, seres humanos, somos insignificantes diante da criação do universo. E cada um por si, cada um nas suas responsabilidades, mas diante do universo, realmente nós somos um grão de areia no meio do deserto. E ele diz assim: estamos no universo com 200 bilhões de galáxias. E nós estamos em uma delas, que é a Via Láctea, que tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. E uma delas é o Sol. E em volta deles tem 8 planetas. E em torno um desses planetas que gira em torno dessa estrela é o nosso planeta Terra. Que gira em torno de uma estrela chamada Sol, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias. Nós estamos falando em números.
a infinidade do universo. E no nosso planeta tem uma coisa chamada vida. E a ciência calcula que aqui exista mais de 3 milhões de espécies de vida. 3 milhões de espécies de vidas. E uma delas é a vida humana. E a nossa espécie é uma espécie dentro de 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planeta que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias dos universos possíveis. Então, a nossa espécie tem, em 2025, aproximadamente 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. E um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? O indivíduo entre 8 bilhões e 200 milhões de indivíduos, de uma única espécie pertencente a um planeta que gira em torno de um Sol, que é uma estrelinha, entre 100 bilhões de outras estrelas, entre 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões. Então, para a gente concluir, quem somos nós para empinar o nariz, a achar que nós somos melhores de quem quer que seja, que nós devemos ser a única pessoa que faz tudo da melhor forma, que tem que ser feito do jeito que eu quero, que o mundo tem que ser da forma que eu vejo? Quem sou eu para desprezar quem quer que seja? Então, quando alguém pergunta quem sou eu, a gente deve perguntar para ele: você está com tempo? Que eu vou explicar quem é você no universo, com toda essa criação. Só nós falamos do número de seres humanos que habita esse planeta, nós somos um grão de areia. No universo, então, nós nos perdemos, nem somos vistos, mas Deus sabe a sua criação, sabe a nossa capacidade. Deus sabe o esforço que nós fazemos para trabalhar as nossas imperfeições. Então, que a gente seja humilde de coração, que a gente aprenda a ser humilde de coração, porque o reino do céu será uma consequência daquilo que nós fazemos. E Jesus nos convida diariamente para que a gente possa tornar o nosso dia menos sofrido, colocando em prática aquilo que Ele nos ensina. E é tão revigorante quando nós ajudamos quem quer que seja, conhecido ou não, nem que seja com um sorriso, com uma palavra, com um ouvido, que isso o dinheiro não compra. Isso fortalece a nossa alma e nos proporciona a vontade de fazer a diferença no mundo corrido que vivemos. E aí, ter empatia e se preocupar de fazer a diferença na vida do outro, faz com que outros também tenham esse desejo. Fazer a diferença no mundo atual.